esse é o canal Bíblia do Zero, eu sou a Érica Oliveira e mais um vídeo novo aí, continuando a leitura do livro de Gênesis, hoje capítulo 7, ok? Se você não acompanhou os anteriores, é só voltar nos vídeos aí, a gente tem lido desde o capítulo 1, ok? E hoje a gente vai prosseguir com a leitura do capítulo 7, eu voltei a usar a versão Almeida Revista e atualizada, tá? Mas você pode ler na versão que você tiver aí, ok? Então pegue sua Bíblia aí e vamos iniciar a leitura do capítulo 7 de Gênesis. Bora lá, bora lá. Versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, já vamos parar aqui, tá? Então, esse versículo aqui é legal, porque às vezes a gente tá vivendo uma situação onde todos à nossa volta estão tendo atitudes ruins, né, ou erradas de certa forma, né, e às vezes só nós estamos tentando fazer o que é certo e a gente fica com aquela sensação de injustiça, de que ninguém tá vendo, né, de que Deus não tá percebendo o meu esforço em obedecer e tudo mais. E aqui, esse versículo aí, ele é legal quando a gente se sente nessa posição, a gente lê o versículo 1 de Gênesis, tá aqui, ó. Eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então Deus reconhece, ele conseguiu perceber Noé no meio daquele caos que a gente comentou no Gênesis 6, né? Ele, no meio do caos, ele consegue pontuar, tá? Mesmo que você ache que está passando desapercebido, né, de certa forma, isso não é verdade, tá? Se você crê na Bíblia, obviamente, tá? Então, assim, ele pensou Noé, né, no meio daquela galera toda, Noé e a família dele, tá? Para poder iniciar um projeto com ele, tá? Então, assim, eu acho esse versículo muito legal, que eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, e é por isso que ele escolheu Noé para participar dessa aventura aí que a arca, né, e todo o acontecimento em torno dela. Vamos para o versículo 2 agora. Versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Vou continuar o 3. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra. Então, vamos parar aqui, tá? Então, você já percebe que aqui tem uma diferença de animais limpos e animais imundos ou impuros, tá? Eu dei uma pesquisada aqui e, aparentemente, tá? Os animais limpos eram os animais que eram indicados por Deus para alimentação, tá? E para sacrifícios, ok? Então, mais pra frente, a gente vai perceber que a prática do sacrifício de animais começou a ser recorrente aqui, tá? Então, teoricamente, aqui no ponto de Gênesis, ainda não citou ninguém que sacrificou um animal, tá? Mas pode ser que eles estejam falando em relação à alimentação, porque Deus ele faz uma separação. Desses animais você não come, desses animais você come. Talvez por uma questão de saúde, né? Porque as condições de conservação de alimento nessa época não eram iguais às que a gente tem hoje, obviamente, por causa da tecnologia, né? De higiene, de limpeza. No sentido geral, pode ser por essa razão, ou pode ter algum outro motivo dele recomendar não comer certos animais que a gente desconhece, tá? Então, o fato é que, possivelmente, esse trecho que quando separa animais impuros dos limpos, tá? Possivelmente os limpos são os que são próprios para alimentação e sacrifício, e os impuros não são. Então, vamos continuar. Versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então, ele contou para Noé agora, né, o que ele ia fazer. Deu a data, né, daqui a 7 dias, tá? Então, foi bem específico, bem explícito com o plano, tá? E Noé, versículo 5, fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Obedeceu. Agora vamos para o 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Vou continuar. 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 8. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. 9. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então tá aqui, entraram
para Noé. Então, não foi Noé que colocou, tá? Deve ter sido um negócio aqui sensacional. Imagina os animais, você vê chegando do nada. Cara, que loucura que deve ter sido isso aqui. Então, entraram para Noé. Eles entraram por livre e espontânea vontade, tá? Muito interessante isso aqui. Versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, tá? Olha que interessante. Então, ainda demorou 7 dias. 7 dias, sei lá, dentro, imagina, o desespero, a ansiedade, né? Será que vai chover? Será que não vai chover? Será que vai, né, acontecer ou não? Será que nós estamos aqui dentro e não vai acontecer nada? Então tem toda essa tensão aí, né? Você fica 7 dias dentro de uma arca, sem acontecer absolutamente nada. Imagina a galera do lado de fora. Gente, fala, esse povo é louco, esse povo é doido. 7 dias de bullying. Que eu imagino que deve ter sido isso, 7 dias de bullying, né? Porque a galera do lado de fora vai pensar o quê? Entrou, fechou a porta, cadê a chuva? Cadê o que ele falou que ia acontecer e que não aconteceu? Eu acho que a galera deve ter ficado zoando muito ele, né? Até que o evento realmente começasse a acontecer, né? Então Noé foi um cara, assim, que eu vou te falar, viu? De muita firmeza, né? Por ter suportado isso aí. Vamos continuar aí, versículo 11. No ano 600 de vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, tá? Então é uma contagem de calendário aqui. Não sei explicar corretamente qual mês corresponderia esse segundo mês aqui, né? Não sei se seria, se bateria com o nosso calendário, mas enfim. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Gente, eu adoro esse versículo, que eu gosto de polêmica, né? Então, esse aqui eu gosto demais, tá? Então, assim, olha que interessante. Quem assistiu os primeiros vídeos lá, Gênesis 1 e 2, eu comentei alguma coisa sobre isso aqui. Se eu não me engano, é Gênesis 1, tá? Então, olha de onde veio a água. Tá? Então, a água do dilúvio não veio só de cima, minha gente. Tá? Aqui tá falando, abriram-se as comportas dos céus. Ou seja, então, a água veio de cima, ok, tá? Mas romperam todas as fontes do grande abismo. Então, ou seja, veio água de baixo para cima. Tá? Então, para quem lembra ou para quem assistiu, tem um sistema hidráulico nessa terra que a gente desconhece, porque veio de água de lá, juntou com a de cima e aí fez aquele caos. Tá? Como? Não sei. Tá? Então, tem alguma coisa lá embaixo, né? E são fontes, tá falando aqui, ó, romperam-se as fontes do grande, de novo aquele grande abismo. Então, pega essa aí pra você pensar, tá? Então, existe um abismo, tá sendo repetido aqui, um grande abismo, onde tem água, tá? E, nessa ocasião do dilúvio, essa água, né? Que quando apareceu a porção seca, né? Possivelmente essa água foi sugada. E a porção seca apareceu, que é isso que fala lá em Gênesis, né? Então, assim, essa água foi sugada. Então, ela foi armazenada embaixo e agora ela foi liberta, sei lá. Foi, né? Deus deu a permissão para ela sair aqui. Muito doido isso aqui, né, gente? É muito doido. Mas enfim. Mas eu não tô excluindo a chuva, tá? Veio também a chuva. Chuva em cima e água embaixo. E fez toda essa questão aí. Então, versículo 13 é o próximo. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Estou no 13. Agora o 14. Eles e todos os animais, segundo suas espécies, todo gado, segundo suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo suas espécies, todas as aves, segundo suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, tá? Deve ser os insetos aqui. Agora eu não entendi a diferença de todas as aves e todos os pássaros. Porque pra mim, ave e pássaro tá no mesmo grupo, né? Mas, enfim. 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. De novo, entraram para Noé na arca. Então, assim, Noé não fez esforço. A coisa aconteceu sozinho, tá? Então, isso é importante. Quando você tá realizando um plano que foi Deus que, teoricamente, te deu essa responsabilidade, as coisas, elas fluem sem que você faça muita coisa, tá? Então, não tô dizendo que você vai ficar parado e tudo vai acontecer. Não. Mas aquela dificuldade que normalmente a gente tem para realizar certas coisas que talvez não estejam no plano que Deus traçou para você, quando você tá nesse plano, as coisas fluem com uma naturalidade que você não sabe nem explicar. Então, aqui os animais entraram sozinhos de 2 em 2 dentro da arca. Então, assim, Noé teve um trabalhão?
gigantesco. Reconstruir aquela estrutura não deve ter sido nada fácil. Só que, junto ao super esforço e trabalho dele, coisas aconteceram, fluíram sem que ele fizesse muito esforço, tá? Então, pega essa dica aí, tá? Pra gente observar, tá? Versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele, tá? Então, imagino eu que depois que os animais terminaram de entrar, a porta se fechou, demorou 7 dias, bullying, pelo menos é a minha imaginação, e aí começou a chuva, né, e a inundação, né? Enfim, e aí eu imagino o desespero de quem ficou do lado de fora. Versículo 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a água. Então, né, começou a inundar e a arca começou a flutuar. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, né? Então, ela estava lá flutuando. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Oh, uau! Imagina a altura que essa água chegou. Então, por que eu acho interessante a gente pensar nessa possibilidade aí da água ter vindo de baixo também? Porque, chover para cobrir os mais altos montes da terra, cara, mas tem que ser chuva demais. Tem que ser chuva demais. Então, assim, pensar na possibilidade que também veio água de baixo e essas duas forças se uniram, aí sim eu consigo racionalizar que em 40 dias tenha chegado nesse nível, tá? Mas, enfim, quem sou eu para discutir alguma coisa aqui, né? Tô só tentando pensar de uma maneira mais racional, tá? Versículo 20 aqui. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. Os montes foram cobertos, tá? Então, como eu peguei a versão que não é a NVI, tá? Então, ela tá dando a altura em côvado, dá aproximadamente aí 7 metros, um pouquinho menos, tá? Então, tá falando aqui que acima dos mais altos montes da terra, ainda a água estava 7 metros acima deles. Então, assim, tá? Eu já penso no Everest, né, gente? Eu já penso no Everest. Não dá pra aqui falar sobre a Terra, né? Não fala sobre um ponto específico da Terra. Então, pra mim, a minha referência de altura é o Monte Everest. Então, imagina, 7 metros acima do Everest tinha água. Rapaz, isso é água demais, gente. De verdade. Mas tem água aqui. Onde que foi parar toda essa água? Então, aí fala aí pra mim. Se não tivesse água lá embaixo, que fosse um reservatório, vamos dizer assim. Eu penso que lá embaixo é um reservatório de água, tá? Gigante, tá? Se não fosse esse reservatório, como que ia evaporar toda essa água, gente? Da terra todinha. E aí se evaporar ia chover de novo, né? Sei lá, né? Enfim. Bom, então 7 metros, mais ou menos, 6 metros e pouquinho, acho que não chega a 7, tá? Acima dos mais altos montes, ok? Vamos lá no 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave quanto de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e de todo homem. Caraca, né? Que loucura isso aqui. 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas e tudo que havia em terra seca morreu. Caraca, deve ter sido, assim, uma coisa muito chocante, né? Não sei. Outra curiosidade que eu tenho é a respeito dos corpos, né? Tanto das pessoas, não acho que existia uma grande população nessa época, né, de humanos, mas assim, juntando humanos e animais e todos os seres vivos, o que será que aconteceu com os corpos, né? Tudo bem que demorou 150 dias depois, a gente vai ver aqui, para as águas baixarem, né? Então, eu não sei se nesse tempo o corpo se decompõe totalmente, né, a ponto de não sobrar cheiro, enfim, vamos prosseguir a leitura aqui, tá? Que já tá no finalzinho do capítulo. Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas... Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca, tá? Então, assim, os outros animais que não permaneceram dentro da arca morreram. E aí, versículo 24, pra gente terminar. E as águas, durante 150 dias,
predominaram sobre a terra, tá? Eu fiz aqui uma pesquisa rapidinha aqui, tá? Em relação à decomposição. E aí, o que apareceu para mim é que em águas mais quentes, não muito frias, tá? A decomposição de um corpo na água pode levar semanas ou alguns meses. Então, aqui pensando em 150 dias, né? Então, foram cerca aí de 5 meses, né? 3, 6, 9, 12, 15, né? 5 meses, então, existe a grande possibilidade de quando Noé ter saído da arca, dependendo da temperatura da água, né? Se não fosse muito fria, de todos esses corpos, né? Tanto de animais quanto de humanos, já terem desaparecido, serem consumidos pelos próprios organismos presentes na água, né? Porque os animais aquáticos não foram levados na arca, óbvio, né, galera? Então, assim, tudo que tava aí de aquático permaneceu lá e, enfim, foi se alimentando e, né, não digo só dos animais grandes, mas também dos micro-organismos aí. Então, eu acredito que quando Noé saiu, não deve ter sido um cenário tão feio. Mas, enquanto a arca estava flutuando, né, e já tinha acabado de chover, deve ter sido um cenário muito feio. Só que a arca também não tinha janela, então até disso Noé foi poupado, né, de ver, né, corpos boiando, enfim, né, um cenário bem bizarro assim. Noé foi poupado. Deus pensou em tudo, né, porque só tinha aquele espacinho em cima para receber a ventilação e um pouco da iluminação, mas não tinha janela para o pessoal olhar a paisagem. Então era lá dentro. Imagina, cara, 5 meses lá dentro, um olhando para a cara do outro, praticamente sem saber ao certo o que estava acontecendo lá de fora, mas tinha um propósito, né? Era para que Noé não visse um cenário muito caótico, né, do lado de fora. Então, pessoal, esse aí foi o capítulo 7 de Gênesis, tá? Capítulo 8 ainda fala mais algumas coisinhas, tá? Então, aqui a história do dilúvio não tá totalmente finalizada, ela continua aí no capítulo 8. Então, continue acompanhando os nossos vídeos aí. Leremos o capítulo 8 em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.